Abra sua Bíblia comigo em Salmo 51. Salmo 51. Quero que você preste atenção. Fique atento à voz do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Esse lugar se torna santo porque os santos estão aqui. Esse lugar se torna santo porque a igreja de Jesus está reunida aqui. E quando a gente fala de reverência, é reverência na liberdade do Espírito Santo, é temor a Deus. Salmo 128 diz que o homem que tem temor a Deus vai ver a sua família florescendo dentro de casa, sua esposa, seus filhos ao redor da mesa. O temor para o homem. Salmo 51, Salmo de Davi, que ele foi inscrito quando o profeta Natã confronta Davi a respeito do seu pecado de adultério com Betseba. No versículo 10 do Salmo 51 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Estou lendo na NVI. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Vou ler novamente. Olha o que Davi está pedindo para Jesus, para Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui, debaixo de temor e tremor. Nós abrimos as Escrituras Sagradas e vamos compartilhar a tua palavra. O Senhor sabe quem nós somos e quem nós não somos, Pai. Nós nos colocamos diante de ti. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, tenha o nosso coração, a nossa atenção, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam completamente atentos à tua voz, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, Jesus é o nosso Salvador. Eu vou repetir: Jesus é o nosso Salvador. Nós sabemos disso, nós cantamos sobre isso, nós ouvimos mensagens em todo o tempo que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Senhor. E realmente Jesus ele veio para salvar. A morte de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição no terceiro dia deixaram o caminho da salvação completos e abertos para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que entregam o seu coração a Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que foram alcançadas pela palavra de salvação, porque a palavra de salvação ela foi completa, ela foi arquitetada, montada pelo Senhor, para que através da pregação do Evangelho as pessoas tivessem acesso ao Cristo que morreu por elas. Através da pregação do Evangelho as pessoas tivessem a clareza e a iluminação, a revelação que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo como Messias para morrer pelos nossos pecados. Ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia, e é isso que faz esse ambiente completamente diferente de todos os outros ambientes, porque ele está vivo, ele está aqui. Nós não estamos numa reunião entre homens, nós estamos numa reunião que o divino está presente. Nós não estamos num lugar seco, que estamos fazendo aquilo que simplesmente organizamos para fazer. Estamos aqui seguindo uma liturgia, sim, mas na dependência de um Espírito Santo que pode mudar as coisas no decorrer, enquanto elas estão acontecendo. Isso é ser igreja, e isso é entregar um culto a Deus. Estamos aqui para entregar. O que é um culto? É quando eu entrego. Só existe culto quando existe entrega. Entregamos a nossa adoração, entregamos a nossa oferta, devolvemos o nosso dízimo, entregamos o nosso tempo, entregamos o nosso coração, a nossa atenção ao Senhor. Só existe culto quando tem entrega. Senão estaríamos num show, numa apresentação qualquer.
O que torna um culto é que existem pessoas aqui que estão entregando algo a Deus. Existe sacrifício, existem entregas. Por isso esse culto é um culto ao Senhor. Agora, existem pessoas que estão ao nosso redor. Eu e você já encontramos Jesus. Talvez a maioria das pessoas que estão aqui já encontraram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Já tem uma experiência com Deus, tem caminhado com Ele, conhece o Espírito Santo. Mas certamente existem pessoas que estão do teu lado agora, durante essa temporada, talvez no teu trabalho, na tua empresa, talvez na tua escola, faculdade, que não conhecem Jesus, portanto não são salvos. Irmãos, a salvação é tudo. Existem pessoas que estão andando por aí numa corda bamba, porque não são salvas, não tem a salvação. Tem gente brincando com esse tipo de coisa, achando que isso é um chavão religioso, achando que isso é algo que a religião criou para uma atração. Não, o Filho de Deus veio ao mundo para morrer por nossos pecados e para nos dar a salvação. E tem gente do nosso lado que não é salva. E não é possível alguém estar do meu lado alguns meses, alguns dias, alguns meses, talvez alguns anos, e não ouvir da minha boca que ela precisa entregar o seu coração a Jesus Cristo, para que ela tenha a salvação. Não estamos falando de igreja, não estamos falando de religião, não estamos sequer falando que essa pessoa vai ter que assumir um compromisso com alguma coisa. Não, estamos falando que as pessoas precisam ser iluminadas em relação a uma entrega de coração, a uma confissão com a boca, a uma crença de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade. Existem pessoas que estão andando numa corda bamba. Como pode pessoas andando sem a salvação, andando pelas suas forças, correndo o risco de viver a eternidade longe de Deus? Irmãos, existem pessoas que estão correndo o risco de viver a eternidade longe do Senhor. Isso é muito sério. A pressão do mundo, o espírito do anticristo, em todo tempo tenta enfraquecer essa mensagem, que é tão simples, mas tão profunda e poderosa. O que a gente assiste, o que a gente ouve, o que nós temos contato aí fora, em todo tempo quer enfraquecer a mensagem da salvação. Esse evangelho está sendo aqui compartilhado para que mais e mais pessoas conheçam Jesus e sejam salvas pelo seu amor. Então olha só, existem algumas coisas que nos roubam de não falarmos para as pessoas que Jesus Cristo veio para salvá-las. Porque eu e você, talvez a maioria dos que estão aqui, como nós dissemos, talvez já encontraram Jesus. Só que as lutas continuam. Algumas coisas não pararam de acontecer na nossa vida só porque a gente entregou o nosso coração para Jesus. Nós enfrentamos tempestades, eu vou falar algumas delas aqui. Nós enfrentamos situações, e as situações muitas vezes vêm sobre nós para abafar a voz profética que pode ser liberada através da nossa boca para alguém que não é salvo. As lutas individuais, pessoais que nós passamos, às vezes querem abafar a nossa voz profética. Então, por conta do que eu estou passando, eu nem falo do amor de Jesus para quem trabalha comigo. Senhor, ele está muito ocupado. Senhor, ele jamais vai ouvir. Senhor, ela não acredita nisso. Como se nós fôssemos responsáveis pelo convencimento de alguém. Nós só somos um canal para que a palavra da verdade chegue até a pessoa. Quem vai convencê-la não somos nós. Não é o teu jeito de falar, eu preciso falar com jeitinho, eu preciso falar na hora certa. Não, a gente só precisa falar, comunicar. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Irmãos, quando a gente fala
de Jesus, porque estamos falando com Jesus, o que nós falamos para as pessoas sai com unção da nossa boca, e às vezes cai num território que a gente nem imagina, a gente vira as costas e sai andando, mas de repente alguém fica incomodado, de repente alguém lembra do crente que trabalha com ele, de repente alguém lembra que tem alguém que acredita em Jesus no ambiente que ele trabalha, e ele vai procurar esse crente para orar por ele, porque uma sementinha foi lançada no coração, e a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, ela vai fazer a obra, aquilo que apraz o Senhor. Agora, existem algumas coisas que roubam a alegria da nossa salvação, e uma das coisas que roubam a alegria da nossa salvação, e alguém que está sendo lesado na sua alegria da salvação, é como aquele pneu que você enche ele, mas logo depois de alguns minutos ele já está murcho de novo, porque tem uma fissura, porque tem um buraco. Não adianta, vai encher e ele vai esvaziar, vai encher e ele vai esvaziar. Às vezes tem a vida de algumas pessoas que está assim, a pessoa vem para a igreja, mas quando sai dessas portas, já nem chegou em casa, já está completamente vazio. Recebeu de Deus, mas perdeu. Recebeu de Deus, mas vazou. Por quê? A falta da alegria da salvação. O que causa essas rupturas na nossa vida? Pecado é uma das coisas. Errar o alvo. Errar o alvo é pecar, é uma delas. Davi aqui está sendo confrontado pelo profeta Natan. Ele faz esse salmo. De todos os salmos escritos na Bíblia Sagrada, 73 foram escritos por Davi. Uau! E muitos deles não foram escritos quando ele estava sentado no trono, foram escritos atrás das malhadas, vivendo desafios. E em 2 Samuel capítulo 12, é esse encontro que ele tem com o profeta, e o profeta vai confrontá-lo, contando uma história, e Davi fala, não, esse homem merecia a morte, e o profeta diz, esse homem é você, Davi, e ele se arrepende. Davi pecou, mas a velocidade que ele tem para se arrepender é maior do que a velocidade que ele tem para pecar. É isso que salva o ser humano. Hoje de manhã nós estávamos ouvindo aqui o momento da oferta, e o irmão disse que alguns reis na Bíblia Sagrada dizem, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Jesus os substituiu. E Jesus levanta outros reis, outros líderes. E por que não foi assim com Davi? Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas houve arrependimento, e a história não parou ali. Porque aonde há arrependimento, há restauração de chamado. Aonde há arrependimento, há um Deus que a especialidade dele é levantar o homem do montouro, para ele viver coisas novas, novamente por conta de um coração. Porque alguns reis, as histórias acabam assim, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus não queria que acabasse assim, mas não houve arrependimento, não houve conserto. Então a história termina exatamente daquele jeito. Mas Davi é um rei, e não acaba mal, porque ele se arrepende, ele se quebranta, e ele escreve, por exemplo, o que nós acabamos de ler: cria em mim, ó Deus. Essa palavra cria é bará, é o mesmo verbo usado em Gênesis 1:1. A criação de cima para baixo, do céu para a terra, aquilo que Deus cria para afetar a nossa vida aqui embaixo. O que Davi está falando? Eu quero um coração do alto, eu quero um coração do céu, eu quero temer mais ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que ele está pedindo para o Senhor. Agora, olha só que coisa interessante. Existem vários tipos de tempestades que nós passamos, que podem tirar a alegria da nossa salvação. E isso, irmãos, acontece na vida de qualquer pessoa, pode acontecer. Alguém que está vindo nos cultos, mas perdeu a alegria da salvação. Alguém que está num ambiente de culto, mas perdeu a alegria da salvação.
já não tem desejo, já não tem fome, o coração já não incendeia mais, tem fogo, mas o coração está gelado. Tempestades emocionais. Olha o que Davi está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, me dá estabilidade emocional, me dá equilíbrio emocional, Jesus. Pessoas que são instáveis carregam um peso extra. Irmão, eu até anotei aqui: acordar cada dia de um jeito cansa. Gente que hoje está bem, hoje está querendo, amanhã acorda não querendo e não está bem. Cada dia acorda de um jeito, cada dia o coração pende por um lado. Isso cansa. Viver desse jeito é cansativo. Por isso Davi está dizendo: Senhor, eu quero um espírito estável, eu quero o equilíbrio emocional. Senhor, me ajuda, cria em mim, de cima para baixo, de dentro para fora. Existem tempestades que não são emocionais, mas são físicas. Às vezes somos abatidos por enfermidades, e não é porque você deixou de ser crente, tem alguma coisa oculta dentro de você, não, são coisas que podem acontecer. Estamos no campo de batalha. Então existem algumas tempestades que são físicas, abatem o nosso físico, o nosso corpo fica enfermo, mas continuamos adorando ao Senhor, continuamos acreditando em tudo o que Ele falou. Estamos aqui para passar por tudo. Não seremos poupados de algumas coisas, como alguns pensam, irmãos. Existem tempestades que são financeiras. Quem já passou tempestade financeira, diga glória. Irmão, tem dia que você olha e fala: meu Deus, essa semana só um milagre. Você trabalhou, mas não dá, a conta não está fechando. Situações vieram sobre você, vieram sobre a sua família, tempestades que qualquer um pode viver e passar. E isso não quer dizer que você é menos cristão do que outro, não. Depende como você passa o teu momento da crise. Porque eu quero dizer, irmão, eu quero declarar: tempestades elas vêm com força, mas elas passam. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Tempestades elas vêm com força, mas elas passam. E eu declaro e profetizo sobre a tua vida: qualquer tipo de tempestade que você esteja vivendo, elas vão passar. Agora, é ruim quando a gente passa um momento de crise, de tempestade, e a gente não fez o que nós deveríamos, não cremos como nós deveríamos crer, não tivemos movimentação de fé como deveríamos ter, e ela passa, porque ela vai passar. E lá na frente é ruim o Espírito Santo apertar você aqui dentro e falar: ô Fred, passou, né? Por que você não teve aquela atitude que eu queria que você tivesse no meio da crise? Passou, né, Fred? Por que você não teve passos de fé no meio da crise? Agora que está tudo bem, você está louvando, está adorando. Mas eu queria você assim na temporada da crise. Irmãos, tem pessoas que conseguem constranger outras pessoas, mas quando a gente é constrangido pelo Espírito Santo, dói. Não tem como se esconder, não tem aonde enfiar a cabeça. Agora, existem tempestades que são secretas. Todas essas tempestades que eu disse são visíveis, são aparentes. Algum diácono ajuda a mamãe lá com o bebê, por favor. São visíveis, são aparentes. Agora, existem tempestades que são secretas, ninguém vê. Elas estão acontecendo, mas ninguém sabe. Elas estão aí com força, abalando. Elas estão acontecendo, mas elas são secretas. Só eu e Deus. Talvez só eu e o meu cônjuge.
Quando isso acontece, irmãos, olha para mim. Quando você está passando e vivendo esse tipo de coisa, que está sugando a alegria da tua salvação, as mentiras do passado, elas vêm com força para nos paralisar, porque elas se misturam com essas tempestades secretas, porque elas não estão do lado de fora, elas estão do lado de dentro. Então as mentiras do passado, elas se misturam com aquilo que nós estamos vivendo no presente, e aí o diabo ganha força e potencializa aquela vozinha que diz: está vendo? Olha lá, está vendo? Olha o que te disseram, aconteceu, hein? O que eu temia me aconteceu. São verdades cegas do passado, que na verdade são mentiras do diabo sobre nós. Eu quero dizer para você, irmão, tem muita coisa que vem para paralisar a sua fé e tirar a alegria da tua salvação. Davi não vai pedir a restauração, Adão, do seu exército. Ele não vai pedir que Deus aumente os componentes do seu exército. Ele não está pedindo para Deus prosperá-lo como rei da nação de Israel. Ele não está pedindo para que ele seja reconhecido pelos inimigos. Ele está pedindo: restaura-me a alegria da salvação. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder esse lugar em Deus. Não deixa nada e ninguém te tirar desse lugar em Deus. Eu precisava de 38 canelas comigo aqui. Não deixe nenhuma situação, nenhuma mentira do passado tirar esse lugar em Deus. Tudo pode estar desabando, mas a alegria da salvação, a alegria da salvação eu não posso perder. Eu não posso perder. Agora, fala para quem está do seu lado: faça pelo menos a sua parte. Irmão, quem conhece o Senhor sabe, irmãos, a gente pode perder tudo, mas nós não podemos perder a alegria da salvação. O que o adorador está dizendo: cria em mim, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, restaura-me a alegria da salvação. Eu não posso perder esse lugar em Ti. Eu posso perder batalhas, eu posso perder o trono, mas eu não posso perder esse lugar em Ti. Senhor, restaura-me a alegria da salvação. Eu não posso andar nos meus dias, eu estou lá trabalhando, algumas coisas não estão acontecendo, mas nada disso pode roubar a alegria da minha salvação. Nenhuma perda, nada pode roubar a minha alegria da salvação. Agora, faça a sua parte pelo menos. Cuidado com quem você anda. Quais têm sido as suas companhias? Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido os teus amigos? Quais mesas você tem sentado e compartilhado teu coração? Quais têm sido os ambientes que você tem frequentado? Irmão, tem ambientes que sugam a alegria da salvação. Tem conversa com pessoas que sugam a alegria da salvação. Tem gente que você senta meia hora, irmãos. Meu Deus, que peso. Porque só fala de coisa ruim, só fala do que não aconteceu. E o que aconteceu? E o que Deus fez? Pessoas que estão morrendo. Você sabia, irmãos, que às vezes a gente fala: não, se morreu foi permissão de Deus, se morreu chegou a hora. Você sabia que tem um texto na Bíblia que diz que tem gente morrendo antes do tempo? Eclesiastes, o livro que Salomão escreveu no momento de maturidade, no capítulo 7, versículo 17: não seja ímpio demais, não seja tolo. Por que morrer antes da hora? Meu Deus,
o tolo morre antes da hora. Aquele que não obedece os mandamentos do Senhor e anda como um ímpio, ouvindo as verdades de Deus, morre antes da hora. Tem gente morrendo antes da hora, porque ao invés de obedecer à voz do Senhor, está andando como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, a guerra está travada. Fala para alguém do teu lado: se você não sabe, você está em guerra. Não, eu vou repetir, irmão, porque tem gente que até se assustou. Eu estou em guerra? Se você não sabe, você está em guerra travada. E deixa eu te falar, essa guerra, se você perde, você não perde uma casa. Nessa guerra, se você perder, você não perde uma cidade, um território. Você não perde bens, ouro e prata. Você perde a sua alma. Por isso o bom senso diz para nós estarmos do lado do guerreiro, do general. Porque se eu estou com ele, e a minha alegria da salvação está de pé, ele não perdeu uma batalha ainda. Se eu e você estamos no campo de batalha, o bom senso diz: fica do lado do general que nunca perdeu uma batalha. Não descola dele, não sai de perto dele. Procure ambientes que tenham a ver com o seu futuro em Deus. Eu vou repetir: ande com pessoas que tenham a ver com o seu futuro em Deus. Agora, exatamente agora, nós estamos num ambiente que tem a ver com o nosso futuro em Deus. Você pode aplaudir Jesus pela tua vida, porque você hoje escolheu certo. Aleluia. Fala para alguém: parabéns, você escolheu certo agora à noite. Esse domingo à noite você poderia estar em qualquer lugar, mas você está num ambiente que está acelerando processos na tua vida, destravando o teu futuro. Deus está te revelando coisas novas, te preparando para o dia de amanhã. As fontes que você acessa vão determinar os níveis de resultados que você vai ter no futuro. A água que você bebe determina a saúde que você tem. Irmãos, não tem lugares que a água vale mais, que a água é procurada por muitas pessoas porque aquela fonte é diferente. A água daquela fonte é puríssima. Tem águas que são tremendas, irmãos. Eu contava aqui, eu já contei isso aqui. Eu fui fazer uma visita na casa do irmão, e hoje de manhã eles estavam aqui sentados na primeira fileira. E aí a gente estava na varanda do irmão, o irmão estava falando daquele negócio japonês que inverte os íons da água. Eu não sei como é que é. O trem é caro. E eu não acreditava muito naquele negócio não. Aquele bastão que você põe, e ele inverte os íons da água, mexe com os íons da água, e a água fica mais pura. E aí ele falando, eu falei assim: te enganaram e você quer me enganar também, é? Te enganaram e você comprou esse trem, agora quer me vender também? Ele falou: não, pastor, dá uma olhada na samambaia. Essa samambaia aqui eu estou regando com água normal, da torneira. Essa samambaia aqui eu estou regando com essa água aqui. Irmão, era assustadora a diferença de uma samambaia para outra. A água que você bebe determina a saúde que você tem. Da onde você está bebendo? Do TikTok? Da onde você está bebendo? Facinho, 3 horas, só rolando o dedo para cima, vendo vídeo fútil, vídeos imbecis, vídeos de violência, vídeos de pornografia, vídeos que roubam a alegria da salvação. Está na hora de você desentulhar o seu dia, meu irmão. Em nome de Jesus, que haja temor no nosso coração. Está na hora de nós desentulharmos teu dia. O homem foi criado para governar. Se eu não governar esse negócio aqui, eu preciso jogar ele fora. E não adianta falar que o celular é do demônio. Não adianta falar que a internet é do demônio. Nada é do demônio. Eu preciso governar sobre tudo. E se tem alguma coisa que é do demônio, eu vou governar.
porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou governar. Agora, se você está sentindo, e isso cabe a você, homem de Deus, mulher de Deus, entender o que tem roubado o teu tempo. E porque tem roubado o teu tempo, certamente tem roubado a alegria da tua salvação também. O que tem roubado a tua paz? E se tem roubado a tua paz, é porque também tem roubado a alegria da tua salvação. Porque uma coisa leva a outra, irmãos. O diabo vem de forma sutil. Ele não vai aparecer muito feio na tua frente. Ele vai aparecer pelas beiradas, comendo. De repente ele tomou o tempo do seu dia. De repente você virou escravo de uma situação. Cuidado, você não é mais escravo. Jesus encontrou você e te deu liberdade plena. Você não está mais no Egito, você está rumo à terra prometida. Lembre-se disso. Se Deus me tirou da lama, por que eu vou voltar para ela, Ney? É ou não é? Se Deus me tirou de um lugar horrível, por que eu vou voltar para lá? Fala para alguém do teu lado assim: Jesus te viu, tá? Toma cuidado com o teu tempo. Toma cuidado. O que você só faz quando ninguém está vendo? Toma cuidado com isso. O que você, marido, só faz quando a tua esposa vai dormir? Toma cuidado com isso. Irmãos, precisamos limpar a nossa vida. Eu preguei aqui domingo passado, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, temente a Deus, andava num caminho reto, se desviava do mal. Esse é o segredo. Se desvia do mal. O mal está aí, desvia dele. Todo dia o mal vai se apresentar. Todos os dias o mal vai se apresentar. E tem gente que está com a vida embotada. Eu coloquei, eu não sei se dá para colocar aquele vídeo que eu pedi de manhã. Eu coloquei esse vídeo alguns dias atrás, que é uma florzinha, irmãos, que ela estava toda presa. Então quem olha fala: meu Deus, não tem vida, morreu, acabou. Só que aí vem uma mão e vai tirando tudo que está por cima daquela florzinha, e ela floresce. Tem gente que está com a vida embotada, porque perdeu a alegria da salvação. Dá para colocar aí, pô? O vídeo que nós colocamos de manhã? Vai procurando aí enquanto eu continuo pregando. Davi passou um período terrível, mas Davi tem o desejo de reconquistar o lugar que ele perdeu. E o lugar que ele perdeu não foi algo geográfico, foi um lugar em Deus.